O jornalista norte-americano Michael Schellenberg foi convidado a participar de uma audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado brasileiro nesta quinta-feira. Ele divulgou e-mails que mostram suposta interferência do ministro Alexandre de Moraes no antigo Twitter. O jornalista norte-americano disse depois não ter prova de que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente um advogado brasileiro do X, antigo Twitter. E agora vamos para mais um giro de notícias pelo mercado. Bom dia, Paula. De fato, tem bastante coisa para a gente comentar aqui, né? Muita. Quero começar aí tentando entender um pouco da tua leitura. O Fed ainda tem trabalho a fazer na luta aí contra a inflação, Will? Certamente. De fato, esse foi o principal indicador da semana. Saiu na quarta-feira o CPI, né? A inflação ao consumidor americano veio acima do esperado. Eu sei que vocês já comentaram aqui. Inclusive, um grande amigo, Fábio Fares, um dos caras que mais entende de economia aqui dos Estados Unidos, um cara que eu converso bastante. Ele falou que comentou aí sobre o CPI, então, só trazendo um pouco daquilo que já foi falado, né? A inflação americana, ela não está cedendo conforme o Fed imaginava, esperava, conforme as projeções apontavam. Ela está se mostrando resiliente, o segmento de serviços continua firme e forte a inflação, os imóveis demoram até sair dos preços, né, os preços de aluguéis, e aí, consequentemente, a gente teve uma mudança muito forte nas expectativas de juros. Se lá em dezembro, né, a gente olhava para 2024 e o mercado dizia basicamente o seguinte, olha, tem espaço para 6... No PagBank, seu dinheiro rende muito mais. O PagBank tem credibilidade cortes de juros, tá? E os juros já começando a serem cortados em março, né, nos Estados Unidos. Bom, passou 3 meses, mudou tudo, né? Os juros agora, eles, de acordo com a ferramenta aquela do Fed Watch Tool da CME Group, corte de juros agora só em setembro. O mercado, depois do CPI, vinha apostando que em junho começava a cortar, depois do CPI, migraram as apostas e agora só em setembro o corte de juros. E não se corta mais nem 6 vezes, nem 6 vezes, nem mais 3 vezes, como já haviam as apostas, e o próprio Fed vem defendendo essa possibilidade. Agora a probabilidade de corte seriam de 2%, é isso que o mercado está colocando, de 2 cortes, perdão, é isso que o mercado está colocando na conta. E aí, isso obviamente gera uma reprecificação ali das treasuries, bonds, e consequentemente acaba influenciando também as ações. Oi, esse é o ponto, né, até que você trouxe aí pra gente. Eu fico com essa dúvida, a gente tem observado, de fato, esses rendimentos das treasuries aí, né, em máximas, nos picos, mas também, assim como no mercado de ações, a gente tem, né, visto aí o mercado também acompanhando uma alta. Como explicar, talvez, essa tendência aí mais simultânea, né, das altas? Seriam as 7 magníficas as responsáveis por manter aí as bolsas em elevação? De fato, a gente viu 2 mundos ainda no mercado americano, onde você tem algumas empresas tendo uma performance bastante, digamos assim, exuberante, né, no ano. É o caso lá da NVIDIA, que sobe 80%, as ações da Meta sobem 45%, Amazon 23%, até Google ali 14% de alta, né, um pouco acima da média do mercado e dos índices, tá? Então, de fato, essas empresas, elas contribuíram muito positivamente. O S&P está rodando aí quase 10% de alta no ano, mesmo com os juros mais elevados. Mas, assim, em geral, até você teve uma alta relativamente espalhada entre outros setores. O setor de bancos performou bem, indústrias também, a General Electric foi bem, algumas outras empresas também foram bem, e algumas empresas de petróleo. Então, a alta até ela foi um pouco mais generalizada, tá? Ainda assim, obviamente, que os principais outliers, né, como a gente fala, foram essas big techs, mas o mercado meio que deu uma ignorada mesmo nos juros até agora, ou vinha ignorando até essas últimas semanas. Nas últimas semanas, essa alta dos juros, ela começou a mexer um pouco com o mercado, inclusive de ações, tanto é que a gente parou de falar de novas máximas históricas. Estamos perto ali das máximas históricas nos índices, mas a gente não renovou novas máximas históricas. Exatamente. Will, bom dia para você, Maurílio Goldner aqui. Eu gostaria de saber de você o seguinte, começando nesse início aí de temporada de balanço nos Estados Unidos,
uma divulgação que normalmente começa com as grandes instituições financeiras, né? E aí a gente viu justamente os números do JP Morgan. Um dia tenso, inclusive, com muitas informações a respeito de notícias envolvendo o setor bancário por aí. Então, só para a gente dividir, primeiro eu queria saber como que você viu esse resultado como um todo. Pois é, o resultado do JP Morgan, ele foi ok, tá? Essa que é a verdade. Ele bateu as estimativas do mercado em termos de receita e de lucros, é importante que diga isso. Parte importante, né, de ter superado as estimativas foi derivado da compra do First Republic. Lembra quando teve aquele problema dos bancos regionais, né? O JP Morgan foi um banco que incorporou o First Republic, que era um banco de médio porte, não é tão pequeno assim, né? E isso ajudou, obviamente, a inflar as receitas e os lucros do JP Morgan. Então, as receitas cresceram 8%, os lucros cresceram 6%. Só que quando você expurga o efeito do First Republic, o crescimento foi bem menor. Crescimento de receitas de 4% e de lucro de 1% só. Então, você já vê que já diminuiu, já mudou um pouco a fotografia. Olhando para frente, o Jamie Dimon falou que a economia está forte, está robusta, está resiliente. Ele segue vendo preocupações, questões geopolíticas, a inflação persistente. E o guidance que o JP Morgan deu para o ano, ele foi praticamente inalterado em termos de lucro. E aí, obviamente, depois de uma alta relevante que as ações tiveram, né? Se você olhar nos últimos 12 meses, deixa eu ver aqui, mas a performance do JP Morgan foi bastante relevante, 45% de alta nos últimos 12 meses, né? Então, depois dessa alta, abre espaço ali para uma realização por conta desses pontos. Que mais? Margens mais compressas nos seus depósitos, menos depósitos também. Então, algumas métricas específicas, não foi um resultado ruim, tá? Mas também não foi nada de excepcional, eu diria que foi ok, e com algumas métricas específicas que aí acabaram a gerar essa realização que a gente está vendo hoje para as ações do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, o primeiro banco a reportar resultados, é emblemático, é importante, e isso, obviamente, acaba fazendo preço, né? E esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para compartilhar com alguém esse conteúdo. Confira mais vídeos em nosso canal e até o próximo vídeo.